Uma vez, entrevistei um grupo de aposentados em Boca Raton, uma das comunidades de aposentados mais ricas da Flórida, e perguntei a essas pessoas, a maioria com mais de 70 anos, se elas haviam superado o mercado durante a sua vida de investidor. Algumas delas disseram que sim, algumas que não, e a maioria não tinha certeza. Então, um homem disse: "E daí? Tudo que eu sei é que meus investimentos renderam o suficiente para que eu acabasse em Boca. Por que poderia haver uma resposta melhor? Afinal, o objetivo do investimento não é ganhar mais dinheiro que a média, mas sim ganhar o suficiente para suas necessidades. A melhor forma de medir seu sucesso nos investimentos não é se você está superando o mercado, e sim se você colocou em prática um plano financeiro e a disciplina comportamental que o possam levar aonde deseja chegar. No fim, o que importa não é cruzar a linha de chegada antes dos outros, mas sim se certificar de que a cruzará." Nesse trecho do livro Investidor Inteligente, pressupõe-se que cruzar a linha de chegada significa alcançar a sua independência financeira. Se alcançar a independência financeira seria pelo meio do investimento em ações. Investir é uma aventura. O futuro financeiro é sempre um mundo desconhecido. Tendo Graham como seu guia, a sua vida de investidor será uma viagem tão segura quanto aventurosa. Benjamin Graham foi um importante investidor e pai da filosofia do Value Investing, e é um dos inspiradores e professores do maior investidor de todos os tempos, Warren Buffett. Como eu já falei, a sua principal teoria foi do Value Investing, e é dela que a gente vai falar agora. O Value Investing consiste em você saber diferenciar o valor de uma ação do preço dela. Você identificar o valor de uma empresa consiste basicamente em dois tipos de abordagem, sendo que a reunião das duas te traz uma completa análise. A abordagem qualitativa é toda aquela que analisa aqueles valores da empresa que não são presumidos por números e mais os valores humanos e o material que a empresa consegue ter justamente por ela ser ela mesma, como a marca, como vantagens competitivas, empresas com resistência à substituição, como geradores de energia elétrica, resiliência diante de desafios, como crises, posições financeiras e a estrutura de capital saudáveis, que não tenham uma dívida muito grande nem se alavanquem muito, uma gestão competente e transparente que se prove ao longo do tempo, sem ter muito conflito de interesse e algumas atitudes que não se comprovem boas para ser um acionista de longo prazo, uma atividade principal da empresa sendo capaz de se perdurar ao longo dos anos, como a geração de energia elétrica e algumas empresas que nunca vão acabar, e você entender o setor da empresa e a participação da companhia no mesmo, sem esquecer do presente, do passado e do futuro da empresa, porque sem esses três tipos de abordagem você não consegue. Por quê? Você precisa entender se a atividade da empresa foi sustentável no passado, se é sustentável no presente e se ela conseguirá se manter para o futuro e se adaptar às novas mudanças que podem vir, como a tecnologia. Outro tipo de abordagem é a quantitativa, e consiste em você achar ações de empresas boas que estejam com uma disparidade entre preço e valor. E para identificar tais disparidades, você deve considerar as seguintes métricas: o lucro e a receita, se eles crescem de forma constante e consistente; a métrica preço sobre lucro, que consiste em você entender em quantos anos seria possível você ter o retorno sobre o preço que você está pagando só recebendo o lucro da empresa; o preço sobre o valor contábil, o ativo circulante sobre o passivo circulante, que é a liquidez corrente da empresa, ou seja, quanto que ela tem para pagar as dívidas dela, ou se ela precisar de um capital rápido; o valor dos ativos tangíveis sobre o valor de mercado; e os lucros crescentes em pelo menos 10 anos, sem falar do dividend yield, que é nada mais nada menos que a comprovação de que a empresa está distribuindo os lucros dela para os acionistas. Então, como modo geral, é importante você analisar a lucratividade, a estabilidade da empresa, o crescimento dela, o histórico de preços, a posição financeira e os dividendos. O preço das ações no mercado é arbitrariamente determinado por todas as pessoas que compõem o mercado, ou seja, isso significa que ele não segue qualquer tipo de padrão, e ao longo dos anos ele pode muitas vezes ser influenciado por ciclos de otimismo exagerado, como a bolha das .com de 1994 até 2000, e sendo assim eles podem distorcer o mercado e consequentemente as cotações das empresas vão ser infladas ou desinfladas. Isso nos traz aquela abordagem de valor contra o preço, e sempre que a gente vê uma inequidade, ou seja, quando eles não estiverem no mesmo patamar, é uma oportunidade de compra, ou a gente vê que a empresa está muito valorizada e seria, teoricamente, uma oportunidade de venda. Por fim, é essencial que você saiba diferenciar o valor e o preço, porque assim você não se influencia pelos ciclos de mercado e não toma decisões baseadas em emoções e sensações do momento que podem te trazer prejuízos. Sendo assim, é essencial também você ter a sua abordagem bem definida, sabendo em qual tipo de investimento você pode se arriscar ou não. E por isso, Graham dividiu os tipos de abordagem em dois: investidor defensivo,
investidor empreendedor. O investidor defensivo é aquele que não vai destinar muito do tempo dele para a atividade de investimento, buscando apenas segurança e tranquilidade no que se trata a botar o dinheiro dele. Suas escolhas de ações ordinárias devem seguir os seguintes critérios qualitativos. Essas empresas têm que fazer parte de uma carteira de ações diversificada, ser sócio de companhias grandes, conceituadas e conservadoramente financiadas, ou seja, que não contraiam muitas dívidas desnecessárias. Companhias com histórico longo e ininterrupto pagamento de dividendos, e impor limite no preço que você vai pagar por uma ação. Ou seja, você não pagar um preço muito exagerado, que é o que eu acabei de falar, você não se deixar influenciar pelos preços do mercado. Sendo assim, você bane todas as empresas favoritas por especuladores e investidores institucionais, o que te tira aquele perfil de ser influenciado pelo mercado. Assim você consegue ter um investimento mais objetivo e conseguir resultados melhores. Depois dos critérios qualitativos, a gente tem que também enxergar os quantitativos, que são as métricas, que podem ser definidos por números e fórmulas. Sendo assim, os que devem se encaixar nesses critérios são números que refletem segurança e estabilidade da empresa, como dívida baixa e uma liquidez grande, ativo circulante pelo menos 2 vezes o passivo circulante, um lucro por ação crescente e um preço-lucro médio dos últimos 3 anos menor que 15, e um preço sobre valor patrimonial menor que 1,5. Isso nos traz a fórmula de Graham, que é muito conhecida pelo mercado. Essa fórmula vai te possibilitar saber o valor intrínseco que uma ação tem, não se deixando influenciar pelo que o mercado vai te dizer sobre o papel. E isso vai te ajudar a reduzir o risco e continuar aumentando o seu retorno. Como eu já falei em alguns vídeos aqui, o risco é totalmente correlacionado com o retorno que você está decidido a correr. Então, nesse caso, você determinando o valor intrínseco da ação, você consegue evitar certos riscos que podem ser produzidos pelo mercado em tempos de sobrevalorização. Agora, a gente vai para o segundo tipo de abordagem, que é o do investidor empreendedor. O investidor empreendedor é aquele que vai dedicar bastante atenção, tempo e esforço para ele ter um resultado acima da média nos seus investimentos, tendo suas atividades classificadas em 4 categorias: comprar em mercados de baixa e vender na alta, comprar com cuidado empresas de crescimento, as conhecidas como growth stocks no livro, e selecionadas. E você também comprar ações subvalorizadas de diversos tipos, comprando também em situações especiais quando você enxerga uma oportunidade de compra. O investidor também baseia a análise qualitativa e a política de investimentos nas seguintes ações: rebalanceamento da sua carteira, mantendo bem diversificada e de acordo com as suas determinações já previstas para cada uma das suas ações. Ou seja, antes de comprar uma ação, você tem que definir um objetivo que você tem com aquele papel e o que ele tem que te proporcionar. O outro critério são empresas com boas condições financeiras, como um ativo circulante maior que o passivo circulante, que significa que ela tem uma liquidez corrente boa, e a dívida próxima ao ativo circulante líquido, o que significa que quando ela precisar pagar a dívida dela, ela tem um ativo circulante líquido e não vai depender de ninguém para pagar. As ações de companhias de segunda linha subvalorizadas dentro do portfólio, que são conhecidas também como growth stocks, se elas estiverem subvalorizadas, como citado. Então a gente subentende que essas ações de companhias de segunda linha seriam como small caps para você conseguir um crescimento na sua carteira. Estabilidade nos lucros, sem ter nenhum prejuízo nos últimos 5 anos, e lucros com crescimento em relação aos seus resultados passados. O investidor empreendedor também tem que ter a sabedoria de ter coragem em mercados deprimidos, que é comprovada não apenas pela voz de experiência, mas também pela aplicação de técnicas plausíveis na análise de valores. O que significa o quê? Que ele tem que ter paciência e não se deixar influenciar pelo preço determinado pelo mercado, que é totalmente irracional em alguns momentos. Até mesmo uma simples falta de interesse ou entusiasmo pode levar a uma queda dos preços a níveis absurdamente baixos. Sendo assim, deve-se manter atento às irracionalidades e disparidades oriundas da irracionalidade do mercado, se apropriando de tais fatores para fazer dinheiro e construir um patrimônio com ações subvalorizadas. Então, é aquela frase que muitas pessoas dizem: quando os outros estiverem chorando, você vende lenço. E é assim que funciona no mercado também. Quando você vê que o mercado entrou num ciclo de desespero e está caindo, se você enxerga um valor em muitas das ações que estão sendo subvalorizadas, é hora do investidor inteligente e empreendedor entrar em ação. O investidor empreendedor ele faz as suas compras baseadas e justificadas em métricas e preços atrativos e bons fundamentos das empresas. E as aquisições de empresas também tem que ser, ele adquire empresas com potencial de crescimento e estabilidade.
E essas empresas têm que estar todas subvalorizadas, porque a compra deles sempre vai estar baseada num preço atrativo. Para ele fugir do risco de quebrar, é importante demais ele lembrar da diversificação, e é dela que a gente vai falar agora. Segundo Graham, manter seu dinheiro espalhado por muitas ações é o único seguro confiável contra o risco de estar errado. Deve haver uma diversificação adequada, porém não excessiva. Isso significa um mínimo de 10 ações diferentes e um máximo de aproximadamente 30, formando um portfólio entre 10 e 30 ações. Lembrando que tem um risco de mercado que não é diversificável, e a partir da 18ª ação já é difícil você diversificar esse risco, que é o risco do mercado quebrar como um todo, a economia quebrar. Mas tem um tipo de risco que você consegue ir diversificando e pulverizando em diversos papéis diferentes até você chegar nesse patamar. O risco financeiro não reside no tipo de investimentos que você possui, mas no tipo de investidor que você é. Para você medir o risco antes de comprar uma ação, você tem que fazer as seguintes perguntas para você mesmo. Entendo tão bem esse investimento quanto penso entender? Como reagirei se a minha análise estiver errada? O investidor se vê muitas das vezes em questionamento próprio, duvidando das suas próprias escolhas, devido à irracionalidade do mercado. Quando o preço de uma ação pode ser influenciado por uma manada em Wall Street, com preços estabelecidos na margem pela pessoa mais emocional, mais gananciosa ou mais deprimida, ou seja, pelos sentimentos humanos que são totalmente variáveis e nem sempre são baseados em fundamentos, é difícil defender a posição de que o mercado sempre gera cotações racionalmente. Então, muitas das vezes que a gente pode ver um ciclo de alta que não se fundamenta, a gente pode sim presumir que depois vem um ciclo de baixa e de quebra no sistema financeiro. Para sair desse tipo de risco, que é o do mercado quebrar, o Graham ele expôs no livro dois tipos de estratégia. Uma delas é o Dollar Cost Averaging, que significa você fazer uma compra mensal com o seu dinheiro e, como a gente pode ver, o preço da ação vai variando, mas como você compra todos os meses e faz um aporte mensal, acaba que você acaba pelo preço médio. E isso é uma ótima estratégia. E a quantia mensal pode ser pequena. Os resultados após 20 anos podem ser impressionantes e importantes para o poupador, que é o que a gente pode mais adaptar para a nossa realidade e ver que com investimentos mensais a gente pode ter um grande acúmulo de patrimônio. O outro conceito é o da margem de segurança, como conceito central dos investimentos. O Graham ele define aquela forma de, como eu já mostrei, do valor intrínseco de uma ação. Sendo assim, depois de determinar esse valor intrínseco, você vê o preço atual da ação, e se tiver uma diferença entre o preço real e o valor intrínseco, essa é a margem de segurança que você tem ao fazer aquela compra. E ao longo do tempo, você presume que o preço da ação vai subir e alcançar o valor intrínseco. Além de companhias que são boas para o longo prazo, Graham deixa bem explícito no livro quais companhias ele acha importante de se evitar. Uma delas são compradoras seriais. Para Graham, a empresa que compra muito as outras empresas significa que ela não confia no próprio trabalho e que ela está fadada ao fracasso. E você sempre tem que questionar como acionista o real significado daquela aquisição. Compradoras seriais. Cuidado com companhias bulímicas, as quais engolem grandes aquisições para acabar vomitando-as. O segundo tipo de empresa que Graham diz para evitar são empresas viciadas em dinheiro de terceiros. Essas empresas têm o seu fluxo de caixa de financiamentos, que nada mais é que o caixa proveniente daquele dinheiro que ela pega emprestado, seja do banco, seja dos acionistas por meio de debêntures, que são títulos de dívida da empresa. Ela tem esse fluxo de caixa maior que o fluxo de caixa operacional, que é o fluxo de caixa que vem das operações da empresa, da maneira que ela gera dinheiro. Isso significa o quê? Que é muito perigoso você ter empresas desse tipo, porque ela tem mais dinheiro vindo do financiamento dela do que da operação. Isso significa que ela está fadada ao fracasso no longo prazo. Sendo assim, ela vai contrair dívidas e vai acabar se matando no longo prazo. O terceiro tipo de empresa que Graham diz para se evitar são empresas dependentes de um só cliente ou de poucos. Sendo assim, a empresa que depende de um só cliente vai ficar totalmente dependente desse cliente. Isso vai gerar o quê? Caso esse cliente fique insatisfeito, a empresa está fadada ao fracasso e à falência. E ela vai quebrar, porque ela depende de só um cliente. E essa é a parte ruim dessas empresas. O bom seria o quê? Que elas tivessem vários clientes que gerassem o dinheiro juntamente, e assim ela teria uma
um grande fluxo de caixa operacional, como já citado, e assim ela conseguiria diversificar os seus recebimentos. Para evitar estresses, eu garanto que é bem importante você evitar esses 3 tipos de empresas. Para se ter uma abordagem racional, por fim, é essencial e primordial o investidor desenvolver a mentalidade certa. Sendo assim, ele não tem que pensar em lucros realizáveis de curto prazo, e sim pensar no acúmulo de patrimônio no longo prazo. Dessa maneira, ele não vai se preocupar com o vai e vem das cotações de mercado, um dia ficando pobre, outro dia ficando rico, e assim sucessivamente. E ele vai se preocupar com o acúmulo de patrimônio que ele vai realizar ao longo dos anos com seus investimentos consistentes em torno da sua estratégia. Por trás da sorte ou da decisão crucial, em geral são necessários preparo e muita capacidade disciplinada. Por fim, eu gostaria de agradecer de todo mundo que acompanhou o vídeo até aqui. E caso você queira comprar o livro, por favor, compre o link aqui na descrição, que por esse link você vai estar ajudando aqui o canal. Vídeos como esse dão bastante trabalho, mas caso vocês tenham gostado, deixem aí nos comentários, deem um like, que eu posso trazer conteúdos parecidos sobre outros livros de investimento. Deixem suas sugestões. Um abraço, até a próxima.